Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Com essa pandemia aí, que todos estejam com saúde, tanto vocês quanto os familiares de vocês. Estamos aqui, eu, Luciene, professora de Química. Eu, Tarsila, professora de Biologia. E eu, Jair, professor de Física. E nós três estamos aqui hoje juntos para uma aula interdisciplinar, para falar de um assunto bem bacana com vocês, né? E que, inclusive, tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, momento de pandemia, que é como saber se nós estamos com febre e como lidar com isso, né, no dia a dia, tá bom? Então, para começar, eu vou passar um videozinho para vocês aqui de 3 minutos, bem rápido, para vocês assistirem, e logo em seguida nós vamos explicar, tá? Fazer explicação das nossas matérias, daquilo que a gente tem para passar para vocês, em cima do vídeo apresentado, tá bom? Então, eu vou passar o videozinho para vocês agora. E agora? Quando a temperatura do corpo sobe acima dos 37,5, o mal-estar invade, é importante saber o que fazer para baixar a febre. Então, eu vou te dizer o que você vai fazer para baixar logo essa febre. Há 2 métodos muito eficientes: os métodos naturais e os remédios de farmácia. No que diz respeito aos métodos naturais, estes 7 truques servem para qualquer idade. Retirar o excesso de roupa, ficar perto de um ventilador ou num local arejado, colocar uma toalha de água fria e não gelada na testa e nos pulsos, tomar um banho com água morninha, nem muito quente, nem muito fria, rondando os 36 graus, manter o repouso em casa, evitando ir para o trabalho ou para a escola, beber bastante água fria ao longo do dia e tomar um suco de laranja, tangerina ou limão. Mas não precisa seguir essas indicações nessa ordem. Pode fazer na ordem que você quiser. E até ao mesmo tempo. Caso nenhuma das opções naturais façam a febre baixar, os remédios de farmácia mais comuns com propriedades antipiréticas que ajudam a febre baixar são o paracetamol, o ibuprofeno, o ácido acetilsalicílico e a dipirona. Mas atenção! Consulte um médico para saber qual é o remédio que você deve tomar e quais são as doses certas, porque muda muito de acordo com a idade e o peso, especialmente no caso de crianças. Não vai numa de automedicação, nunca é uma boa ideia. Agora, deixa eu te contar uma coisa. A febre é boa. Trata-se de uma resposta de defesa do organismo para matar cozido qualquer vírus, bactéria ou germe de qualquer espécie que esteja querendo causar algum estrago em você e te deixar doente. E é por isso que a febre é até uma coisa boa. Mas, febres mesmo que muito baixinhas, que rondem os 37,5, por mais de 3 dias, é sinal que o teu corpo está precisando de alguma ajuda extra para matar esse bichinho. Aí, nesses casos, é muito importante ir no médico para descobrir por que essa febre não passa. Por outro lado, em caso de febres muito altas, acima dos 39 graus, é muito importante baixar a febre o mais rápido possível. E aí não tem que esperar nada. Agora, para medir a febre, existem vários tipos de termômetro. Desde os analógicos, de vidro, até os digitais e de infravermelhos. E todos são de confiança, desde que corretamente utilizados. Os termômetros de infravermelho são uma ótima opção e podem medir a temperatura na testa sem sequer tocar na pele. E isso pode ser uma boa alternativa para medir a febre de crianças pequenas ou de idosos acamados. Os termômetros digitais também são uma boa opção para medir a temperatura de forma precisa e rápida. Esses são usados normalmente na axila, mas em bebês recém-nascidos podem ser usados no ânus. Existem também termômetros digitais em forma de chupeta que podem muito bem funcionar em bebês e crianças pequenas. Mas lembra-se que nesses casos, quando a temperatura é medida nas mucosas, boca ou ânus, o valor indicado no termômetro é sempre 1 grau acima daquele indicado na axila, só para você não se assustar. Já os termômetros analógicos de vidro também medem a temperatura na axila, mas demoram 5 minutos até indicar a temperatura certa. Mas também funciona para medir a febre e saber se a febre está baixando. E é isso. Espero ter ajudado você a saber o que fazer quando a febre chegar. E se precisar se informar sobre qualquer outro assunto de saúde, procura aqui no canal ou no tuasaude.com. Estamos aqui para ajudar você a tomar sempre as melhores decisões sobre a tua saúde. Bacana, né, gente?
Agora quem vai começar falando com a gente, pra gente, né, é a Tarsila. Então, deixa eu colocar aqui. E aí, Tarsila? Pode ser o primeiro slide, por favor. Espera aí que eu vou dividir a tela aqui para quem for assistir, ver tanto você quanto o slide. Só um minuto. Tá muito pequeno? Tá, muito pequeno. Tá, então vou deixar só o slide mesmo, você vai falando, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, o tema de hoje, então, né, sobre a febre. Que temas que a gente pode abordar, né, nossas 3 áreas, biologia, química, física. A temperatura corporal, termômetro, escalas, né, dilatação de líquidos e sólidos. Próximo. O que é importante saber? Olha, no nosso corpo humano, a temperatura normal é 36,5, mas temos uma variação nas mulheres. O normal para as mulheres pode ser um pouquinho mais, 36,9. E quando elas estão em ovulação, nós, mulheres em ovulação, durante o ciclo menstrual, pode ainda aumentar 0,6 a mais o grau da temperatura normal. Tá? Mas uma temperatura acima de 37,8 já é considerado febre, apesar de ser febre baixa, variando de 37 a 39,5 febre. 41 graus, se não se fizer o tratamento dessa febre e o corpo chegar a 41 graus, pode levar a alguns danos cerebrais, né? A pessoa pode ter convulsão com qual temperatura, Tarsila? Lesão da meninges, e aí, imediatamente, antes de chegar nessa temperatura, o importante é fazer essa medicação, né? Ô, Tarsila, tem gente que tem convulsão por ter febre muito alta, né? Isso acontece muito em crianças, quando não se controla a febre, né? Com pessoas que já estão debilitadas. Então, é importante a gente medir mesmo a temperatura, controlar essa temperatura, com os métodos que nós vamos citar, como os próprios vídeos citou, naturais ou medicamentosos, e não deixar essa febre subir mais de 39. Imediatamente procurar, né, uma solução. Próximo. Mas o que é a febre? A febre nada mais é do que o aumento da temperatura corporal, além desses níveis normais do indivíduo. Então, mesmo a mulher chegando no pronto-socorro, ovulando, ela só pode estar com febre a partir de 38,5 para cima, 38,5, 38. Então, mesmo com aquela variação entre as mulheres, o aumento da temperatura, que só medido com termômetros, né, como o próprio vídeo mostrou 3 modelos, a gente pode averiguar se isso é febre ou não. Então, ele é sempre um sintoma, não é uma doença. Né? É um indício de alguma coisa, algum agente que entrou no seu corpo. Que alguma coisa estranha está acontecendo, né? Ela é um aviso. Próximo. E o que causa a febre? A febre são vários motivos, né? Os diferentes causas, são vários agentes. Pode ser um vírus, desde o Covid, ou o próprio vírus da gripe, influenza, bactérias, outros micro-organismos que causam infecção. Pode ser alérgenos, ou alguns enxertos, até um enxerto dentário. Pode ser alterações em órgãos, tecidos, até exposição excessiva ao sol, né, insolação, doenças autoimunes, uma transfusão sanguínea incompatível. Então, são vários motivos que podem causar febre. Por ser um sintoma, tudo tem que ser investigado de acordo com o médico, né? Uma visita ao médico. Para tomar o remédio certo, né, Tarsila? O remédio certo e impedir essa evolução, esse aumento da temperatura corporal. Né? Próximo. Quais são esses mecanismos do corpo para elevar a temperatura? Então, o nosso corpo tem uma reação, né? E um deles é o tremor. O tremor e a vasoconstrição, os 2 sintomas mostrados aí,
O tremor, são movimentos físicos que eleva a temperatura corporal. Então, a perda de calor, né? O desequilíbrio do calor corporal é que vai dar esse tremor. E a vasoconstrição é um mecanismo para o corpo se proteger. Então, a gente está vendo aqui, mostra para mim, aqui no central, no corpo desse indivíduo, numa câmara infravermelha, onde está vermelho é onde está um maior calor, né? Uma quantidade de calor, vamos ver aí. E aí fica sempre no centro dos órgãos vitais. Então, as pontas de superfície da periferia, braços e pernas, vão se resfriar para manter o calor nos órgãos vitais. E é lá no fígado, por exemplo, que ajuda a reaquecer o corpo. Então, é uma forma do corpo reagir, né, a esses agentes externos aí que entram, e durante a febre esse fenômeno é comum. Pode passar. E qual é o tratamento mais comum, né? O natural, um banho morno, bem morninho, quase frio, quando a febre ainda está baixa, muito comum em crianças. E as compressas. Antigamente usava-se muito compressas de álcool, né? Mas aí agora os médicos estão substituindo pela compressa de água, porque o álcool, ele rouba mais rápido o calor do corpo. Então, a compressa de água é natural, né? Não morna, nem fria, é natural, temperatura natural ambiente. É colocada na testa, nas axilas, na época, antigamente também no pulso, mas agora é mais indicado na axilas e testa. São tratamentos naturais para febre baixa. Mas quando a febre está muito alterada, muito acima de 38,5, aí já é usado medicamentos que a gente chama antipiréticos para baixar a temperatura corporal. Então, nós temos 2 exemplos aí, paracetamol e dipirona, que são os mais comuns, né? Para crianças, tem outros, ibuprofeno e outros, dependendo da pessoa. Agora, ácido acetil salicílico, ele é pouco recomendado hoje por dar tanta reação, né? E aí a gente, as crianças, principalmente crianças, evitam o uso do ácido acetil salicílico. Ok. E eu acho interessante falar que quando a febre é frequente, né, ela não diminui durante 7 dias, no mínimo 7 dias, ou durante o dia ela continua frequente, a importância de visitar um médico para identificar o tratamento e a posologia, né, indicação, né, de qual medicamento que a pessoa pode tomar para controlar essa febre, indicar qual é o tratamento correto, né? E só para completar o que você falou, Tarsila, você falou do AS, do ácido acetil salicílico. Muita gente não sabe que o ácido acetil salicílico é o nosso AS, o comum AS, que tem tanto infantil quanto adulto, né? E por que o AS não é tão recomendável? Porque ele tem alguns outros efeitos colaterais, como, por exemplo, ele pode ralear o sangue, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tiver com sintoma de dengue, e se for realmente dengue, principalmente se tiver tendenciosa a dengue hemorrágica, tomar o AS estando com febre pode piorar isso e a pessoa aí ter uma maior chance de hemorragia do que ela teria normalmente. Então, por isso que o AS normalmente não é mais indicado em alguns sintomas como febre, dor de cabeça, simples assim, né? Então, realmente tem que ir ao médico para verificar o motivo pelo qual você está com febre, o que está acontecendo, porque, como a Tarsila falou, a febre é um indicativo de que alguma coisa no seu organismo não está legal. Então, tem que ir ao médico para ver o que não está legal e qual a medicação correta a se tomar, né? Isso mesmo. E evitar a automedicação, né? Às vezes você não, sem saber, tem alergia a algum medicamento, e aí não vai alterar o seu estado, vai ficar pior, né? Exatamente. Tarsila, uma outra situação aí, você já tocou na questão do fato da pessoa ser alérgica, é muito comum, mesmo quando se procura o médico, e uma das perguntas vitais ali é, você é alérgico?
alérgica a algum medicamento? Porque se a pessoa tem certeza que não é, ótimo. Mas se ela não sabe, né, que é uma resposta sábia aí nesse momento, eles não indicam, nesse momento, fazer o uso do AS. Né, porque se ela não tem certeza, ela pode, como a Lu falou, desenvolver o quadro alérgico e 2 problemas estarão sendo causados ali, né? Ela já chega no hospital com a febre, onde eles vão ter que procurar a origem daquele problema. E aí Sim. vem a situação alérgica logo em seguida, causando o segundo problema. E vem aquela situação do autociclinicar, né? Ah, eu tomei esse medicamento quando eu tive esse problema. Então, se é bom para mim, é bom para você também. Vivemos uma época onde aí já sabemos que não é viável, né? Exatamente. Lembrar que cada organismo é cada organismo, cada pessoa é cada pessoa. O que é bom para você não é bom para mim. O que às vezes é muito ruim para você vai ser o que vai resolver o meu problema. Então, principalmente hoje, que a gente está numa época de pandemia, onde uns falam para tomar remédio para verme, né, ivermectina, outros falam para tomar outro medicamento X, e aí o pessoal corre na farmácia, acaba com os estoques. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você pode estar tomando achando que está fazendo bem, mas na verdade você vai estar se prejudicando. Correto. Isso mesmo. E aí, Jair, com você agora. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Só um instante. É muito interessante essa parte toda que a Tarsila falou aqui, porque isso diz respeito à vivência, né, pessoal? Conhecimentos de vida. E conhecimentos de vida, todos nós temos de ter aí. Não sabemos quando nem porquê, mas podemos vir a precisar de tudo isso, correto? Falando um pouquinho agora sobre a física, e trabalhando aqui o termômetro dito analógico, que é esse que possivelmente todos aí já passaram por um momento na vida em ter de fazer uso do mesmo. Ele tem essa parte aqui, cujo nome não foi colocado nessa imagem, mas é chamado de bulbo. Esse bulbo é onde a maior parte do mercúrio não é esse termômetro aqui que está na minha mão, tá? Usando apenas a título de exemplo. É essa região aqui do cantinho, onde o termômetro fica contido. Eu pego o termômetro, agito. Quando eu faço esse agitamento aqui, ele se refresca com o ar atmosférico. O mercúrio desce aqui nessa camada. Vou passar um mouse aqui mostrando, ó, chamado de capilar. Ele desce, fica contido no bulbo, e eu faço isso, ó. Coloco aqui debaixo do braço, não pode cair. O calor do meu corpo vai passar para o bulbo, e com isso, o mercúrio sofre dilatação a essa temperatura acima de 30 graus. Ele vai, então, se dilatar, com isso ele sobe aqui no capilar e para próximo a uma determinada temperatura. Esse ponto, aonde o mercúrio ficar estável, significa essa é a temperatura que o meu corpo passa para o termômetro. É um processo de transmissão de calor, que nós já falamos sobre ele, chamado condução. Ou seja, passa para o bulbo se aquece, o mercúrio sofre dilatação, indicando aqui a temperatura do corpo da pessoa. Esse tipo de termômetro, ele passou a ser, no caso, substituído pelo termômetro digital. Por quê? Aqui a leitura é mais fácil e mais rápida. A indicação vem aqui no visor. Eu não tenho que ficar girando o termômetro. Quem já passou por ele aqui no processo analógico, vai, vira para um lado, vira para o outro, coloca contra a luz. É uma leitura muito difícil. Nesse daqui, que é o digital, ela é muito mais prática. Além da vantagem dele arquivar aqui na memória as últimas leituras feitas. Então, caso eu tenha esquecido, não tenha anotado, esteja fazendo controle de temperatura, ele armazena isso para mim. Já é substituível hoje por esse outro termômetro, no caso, que trabalha com sensores, né? Alguns você aproxima apenas aqui, ó, da testa ou da região auricular, e ele faz a leitura
de forma muito rápida, é questão de menos de 2 segundos. Você apertou, fez a leitura, armazena também esses valores, só que aqui a gente não trabalha mais com essa dilatação de uma camada de mercúrio. O funcionamento dele é de uma outra forma. E aqui, ó, como que essa dilatação hoje ela é vista no nosso cotidiano? Não apenas em um simples funcionamento de mercúrio, e sim em muitas situações que permeiam o nosso dia a dia. Aqui, ó, tem barras de ferro, são barras bem robustas, né, que compõem uma linha férrea. E se a gente chegar próximo a ela, é claro que nós não vamos fazer isso, que é uma coisa perigosa, né? Pode vir a locomotiva, a gente não perceber, ficarmos com os pés presos aqui embaixo de uma ferragem dessa, e não queremos que isso aconteça. Então, para isso, existem as imagens, né? Aqui, ó, onde eu vou passar na tela, para vocês verem, existe uma fenda. Essa fenda é uma separação, tá? Que existe entre um trilho e outro. Por quê? Essa situação aqui fica exposta 24 horas por dia à ação do meio ambiente. Então, é sol, é chuva, é vento, é baixa temperatura, mas no caso de alta temperatura, a tendência desses corpos, já que eles são feitos de metais, e metais têm uma propensão muito grande de absorver a temperatura externa, eles sofrem aquecimento. Quando eles se aquecem, a tendência é fazer isso aqui, ó, se encontrarem, migrar na direção do outro. Se não houver essa fenda como um espaço de segurança, olha o que ia acontecer. As barras ficariam aqui, ó, se empurrando, né, sob alta tensão. Facilmente poderia acontecer isso, ó. Um trilho soltar do outro, desemparelhar, e aí ocorreria facilmente aqui o descarrilhamento daquela locomotiva. E aí viriam acidentes aí, inclusive levando até mesmo à morte, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Por isso existem essas fendas de segurança que recebem o nome de juntas de dilatação linear. Não pensem vocês que a gente fica aqui só com o exemplo das linhas férreas. Não. Quando você entra em um prédio, principalmente um prédio comercial, né, muito concreto, ali no caso, às vezes varanda, né, na parte externa do prédio, as pessoas passam por ali e facilmente elas visualizam no piso pequenas fendas. Em alguns casos, eles colocam isopor para não ficar aquele buraco feio, ou até mesmo silicone, porque o silicone, bem como o isopor, são macios, permitem ali, no caso, a compressão, no caso de uma dilatação, e depois voltam à posição original quando a dilatação é cessada. Então, é um processo onde há segurança aí para que não haja ruptura dessa edificação do próprio concreto. A partir de hoje, quando vocês passarem em um túnel da Lagoinha, ligando aqui a área central, a região da Cristiano Machado, Venda Nova, percebam quando passarem de carro, de motocicleta ou de ônibus, de espaços em espaços, você sente o seu veículo dando aqueles pequenos pulos. Por quê? Passam por essas fendas, que são as juntas de dilatação. Viaduto da Floresta, viaduto Santa Teresa, você percebe isso quando o veículo passa também, tá certo? Em algumas pontes, viadutos, são juntas de dilatação. É uma forma de termos segurança, evitando que, por aquecimento, os corpos venham a sofrer trincas, venham a sofrer quebras. Ok? Prontinho, Lu. A palavra está com você agora. Então, pessoal, pegando o gancho aí, tanto do Jair quanto da Tarsila, deixa eu compartilhar aqui com vocês também. Vou apresentar minha tela aqui. O Jair falou, gente, dessa parte, né, dos metais aqui, que tem que ter essa fenda, né, devido à dilatação dos metais. Porque só
confirmando o que o Jair disse, os metais, né, todos os metais que nós temos na tabela periódica, a gente conhece, eles são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade também. Então, pelo fato de serem bons condutores de calor, eles conduzem, mas também absorvem muito calor. Então, pelo fato deles absorverem muito calor, eles sofrem essa dilatação e é preciso aí ter essa fenda, conforme o Jair disse. Então, isso são características dos elementos metais que nós temos na tabela periódica, tá? E, falando aí da troca térmica, com relação ao termômetro que o Jair também falou. Jair, você disse que os termômetros de mercúrio deixaram de ser usados porque eles são mais difíceis, né, menos precisos. Os termômetros digitais são mais fáceis a leitura e mais precisos, correto? Correto. Só que tem um porém. O mercúrio, ele é o único metal que nós temos que é líquido na temperatura ambiente. Por isso que o mercúrio é utilizado, utilizado nos termômetros. Mas um outro fator também que fez com que os mercúrios, esses termômetros, fossem parados de usar, é porque o mercúrio ele é extremamente tóxico, tá? Claro, gente, que um termômetro, se ele está íntegro, se ele está inteiro, né, intacto, próprio para uso, ele não gera problema nenhum para ninguém. Mas a partir do momento que um termômetro desse se quebra, que ele se rompe, primeiro, as pessoas não faziam o descarte correto, e ninguém sabe, né, na verdade, a maioria das pessoas não sabe como fazer o descarte correto. Então, o termômetro de mercúrio, ele traz esse metal, porque o mercúrio é um metal, tá, gente? Ele traz esse metal que é extremamente tóxico, tanto para as pessoas em contato, né, com a pele, quanto para o meio ambiente, tá? Então, um outro fator pelo qual ele também deixou de ser utilizado. Beleza? Lu, Oi. Vou pegar aqui a título de exemplo isso que você falou. A Luciliane falou aí, no caso, de forma muito sábia, essa questão do material ser tóxico. Antigamente, eu lembro que eu era garoto, tem pouco tempo isso, tá, pessoal? Termômetro analógico, ele deu problema na minha casa. E naquela falta de cultura, vamos chamar assim, das pessoas mais antigas, no caso, eu estou me referindo ao meu pai, ele achou que, se ele esquentasse aquele termômetro, ele voltaria à situação normal. E ele já tinha feito mais de uma vez. Foi até o fogão, acendeu ali, no caso, a trempe, a chama é mais forte, muito mais prático do que usar um fósforo ou usar um isqueiro, ele aqueceu. A camada de mercúrio subiu, aí, tá bom, tá vendo? Consertei o termômetro. Essa foi a fala dele. Uma outra vez, ele fez a mesma coisa. E o aquecimento é muito rápido, né? Como a Lu falou aí. Os metais se aquecem com muita facilidade. Ele explodiu, estourou. O mercúrio caiu no chão. Que gracinha, o mercúrio caiu no chão, ficou aquela bolotinha, né? A gente não conseguia pegar aquilo no chão, mas ele conseguiu, não me lembro como, e falou, tá aqui, meu filho, pode brincar. Olha lá, uma criança brincando com aquela bolinha tão engraçada, que na verdade era o mercúrio, sem saber que aquilo era tóxico. E ele também não. E eu brincando com aquilo ali, tentando segurar na mão, aquela bolinha fujona, escapulindo, caindo. Virou uma brincadeira perigosa, né? Exatamente. Então, tem uma pergunta. Diga, Tarsila. Eu queria saber como é que é feito o descarte deste material, porque aqui em casa também quebrou, a gente teve que separar com uma colher sem encostar, mas a gente não sabia como separar para colocar no lixo comum, no lixo especial, como é que é feito o descarte do mercúrio. O ideal, Tarsila, é que você leve ou a alguma farmácia, né? Farmácias têm descartes próprios para isso, né? Mas se você não puder, que você faça uma embalagem que não vaze, tá? Mas e coloque ele como lixo especial. Não sei se próximo à sua casa tem coleta seletiva, né? Aí se tiver, você tem que colocar no especial. Mas o problema são os lugares, né? Porque a gente sabe que coleta seletiva não tem em todos os bairros. Aí quando não tem, vai para o lixão normal
e lá aquela embalagem que foi feita vai estourar e vai contaminar mesmo o solo, né? Enfim. Mas o ideal, quando acontecer, é que você leve alguma farmácia, elas têm pontos de coleta, tá? Para esse tipo de material, como tem papa-pilha, como tem lugares que coletam eletroeletrônicos para descarte, então tem também para esse tipo de material, né? Que o mercúrio, no caso, é um metal pesado, ele contamina muito a água. Obrigada. Tá? Gente, e para finalizar, a questão aqui da troca térmica, tá? O nosso corpo, na verdade, todos os corpos conseguem fazer trocas térmicas. Então, por que é bom a gente colocar a toalhinha com água fria na testa? Porque como o nosso corpo vai estar muito quente, tanto na testa quanto nas axilas, como a Tarsila falou, quanto nos punhos, o nosso corpo está muito quente. Aquela toalhinha, né, com a água mais fresca, vai ter uma troca com o nosso corpo. Então, o que está mais quente, vamos dizer assim, vai transferir calor para o que está mais frio. Esse termo, gente, quente e frio, não é o correto da gente utilizar, mas eu estou falando aqui de forma que vocês entendam mais claramente, tá? Então, o que acontece? Tudo aquilo que tem mais calor retido, no caso, um corpo com febre, ele está com calor retido. Ele vai tender a passar aquele calor para a toalha que está mais fresca, mais fria, né? E aí a toalhinha você tem que ir tirando, molhando novamente para abaixar a temperatura da toalha, né? Porque você tira ela do corpo, você sente que ela está quentinha, porque ela roubou o calor do corpo. Então, qual que é o intuito de se fazer isso? Fazer com que abaixe a temperatura corporal à medida que você vai com a toalha, né? Retirando o calor do corpo ali, fazendo essa troca térmica, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A gente perde calor para o meio, tá, gente? E se em contato com algum objeto, com alguma outra coisa, essa troca pode ser mais rápida. Por isso, a toalhinha em vários pontos do corpo. Quanto mais pontos você colocar, maior a troca térmica, maior a chance da febre baixar. Lembrando que isso, gente, se for uma febre razoável, né? Não se você já tiver aí com 39 para 40 graus. Isso aí é questão de médico, correr para o hospital, emergência, né? E não se automedicar, tá? Porque nesses casos aí as pessoas já podem ter convulsão, ter problemas mais graves, como a Tarsila falou, ter problemas até neurológicos. E aí depois não ter volta. Ok? Então é isso. Espero que a aula tenha sido interativa, válida para vocês, que vocês tenham entendido. Agradeço aí a Tarsila e o Jair pelo apoio, pela cumplicidade de sempre. Agradeço a vocês também por ter compartilhado esse tema comigo, né? E eu acho assim, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta importante para poder compartilhar com a Laura, ou, né, ela passa para nós, e mais tarde a gente pode mandar algumas questões sobre esse tema também, né, Lu e Jair? Claro, a gente pode mandar para complementar a aula. E se vocês gostaram, se manifestem a respeito para que a gente possa fazer novas gravações, não é mesmo? Exatamente. Então, a gente vai estar encaminhando isso aqui para a Laura, né, gente? No final do vídeo aí, vocês vão ouvir aí o que a gente está falando. Desejo a vocês muita saúde, que vocês fiquem bem, né? Que a gente possa terminar o ano aí, que agora falta pouco, né? Com saúde, que todos da casa de vocês estejam bem, que vocês se cuidem, porque hoje, gente, a gente está vendo que o nosso maior patrimônio é a saúde. Isso aí. Se cuidem e vamos torcer para que em breve tudo isso acabe. Que nós tenhamos isso como uma lembrança para contar para os nossos filhos, os nossos netos, e que fique aí no passado essa situação, que a gente não passe mais por isso, né? Se Deus quiser. Deus quiser. Então tá, gente. Beijos, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Um abraço a todos, tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Um hiper abraço.